Pessoal, vamos lá então. Continuação do monopólio, falar um pouquinho aqui de elasticidade, de receita média e receita marginal, entra a questão da ideia da elasticidade de preço na demanda. Então já foi falado que o monopolista ele é o único no mercado, não tem concorrente, só tem ele ofertando aquele produto, aquele serviço, mas isso não significa que dá ele poder para ele cobrar o preço que ele quer. Ele não vai fazer isso, porque existe um preço tal que o lucro dele vai ser máximo e o objetivo dele enquanto empresa é ter o lucro máximo, é maximizar o lucro, tá? Então olha só, vamos supor aí uma empresa de água, né? Só tem ela na cidade fornecendo água potável. Se ele começar a aumentar muito o preço da água, o que a população de um modo geral vai começar a fazer? Vai começar a reduzir o consumo, a fazer economia de água. Ou seja, a gente verifica que ocorre o seguinte, tá? É uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Se o preço for subir, ceteris paribus, tudo mais constante, a renda do consumidor não mudou naquele momento, consequentemente ele vai restringir o consumo de água até o momento em que ele não aguentar mais pagar água. Claro que estou supondo um exemplo extremo, mas como estamos supondo aqui que a renda do consumidor ela é limitada, tá? Há o problema da restrição orçamentária, então vai chegar um momento que se o monopolista ele subir muito, aumentar muito o preço da água, as pessoas não vão conseguir comprar desse bem. Então, vemos esse exemplo aqui, onde o preço ele é expresso por P é igual a 6 menos Q. O que isso significa? Nesse caso, esse 6 aqui significa a produção. Então, se o monopolista ele está produzindo 6 unidades e ele decide não cobrar nada por nenhuma dessas 6 unidades que ele produz, obviamente que todo mundo vai lá, as pessoas vão lá e vão buscar essas 6 unidades. Se ele pedir aqui, por exemplo, 5, olha aqui, ó. Aliás, vamos começar daqui de baixo para cima. Se ele resolve pedir 1, aqui está em dólares, mas pode ser qualquer unidade monetária real. Se ele resolve pedir 1, ele vai conseguir vender 5. Se ele resolve pedir 2, ele vai conseguir vender 4. Se ele resolve pedir um pouco menos, 3, aliás, mais, ele vai conseguir vender 3. Se ele pede um pouco mais 4, ele vai vender só 2. Se ele pede um pouco mais 5, ele vai vender só 1. Ao ponto que se ele pedir 6, ele já não vai conseguir vender nenhuma unidade produzida, porque ficou muito caro, as pessoas já não aguentam mais comprar. Então, isso aqui o monopolista observou ao longo do tempo, e aí ele conseguiu descrever esse comportamento do consumidor em forma de equação. De maneira que aqui ele consegue descrever o preço dele. O preço dele, do produto ou do serviço que ele vende para essa população, para esses consumidores aqui, é expresso por essa equação, 6 menos Q. E aí a gente vai substituindo aqui para encontrarmos os valores, seja de P ou seja de Q. Tá certo? Então, a gente vê que, novamente, por mais que o monopolista ele seja único, não tem concorrente no mercado, tá? Vamos ver aqui. Ele vai se encontrar nessa situação aqui. Aqui tem o preço que ele cobra, de 0 até 6, e aqui tem a quantidade que ele consegue vender por cada nível de preço. E a gente vê que aqui nós temos a equação de demanda. A equação de demanda ela é decrescente. À medida que o preço vai aumentando, vai diminuindo o poder de compra das pessoas e por isso elas vão comprando poucas unidades, e à medida que o preço vai ficando mais em conta, por exemplo aqui ó, baratinho, as pessoas já conseguem comprar mais, conseguem comprar, por exemplo, 5 unidades. Então como que o monopolista faz para tomar decisão de preço? Já que ele é o único no mercado, então ele não é um tomador de preços. Ele acaba impondo os preços no mercado. Só que em função disso aqui, ó, ele também não pode cobrar qualquer preço. Porque que adianta ele cobrar um preço muito alto e ele vender pouco? Ou contrariamente, que adianta ele cobrar muito baratinho para querer vender muito, o custo dele vai aumentar e ele também não vai obter o lucro máximo. Então, vai existir um ponto onde ele vai ter uma combinação ótima entre preço cobrado e quantidade ofertada, tá? De um modo geral, esse preço cobrado pelo monopolista, ele costuma ser mais alto que o preço cobrado pelo mercado de concorrência perfeita, e a quantidade ofertada por ele também costuma ser menor que a quantidade ofertada caso a quantidade desse produto fosse ofertada no mercado de concorrência perfeita.
Então a primeira coisa que ele pega para si, para decidir a respeito do preço que ele vai cobrar e da quantidade a ser produzida, é essa curva de demanda aqui. Tá? Tomando posse então dessa curva de demanda que vai dar a elasticidade preço na demanda. A elasticidade preço na demanda é assim, é dizer o quanto a demanda, a quantidade demandada, está respondendo a variações no preço, tá? E esse valor, ele é expresso em termos numéricos. Ele vai ser menor que 1, igual a 1 ou maior que 1. Se o valor da elasticidade preço na demanda for menor que 1, significa que o monopolista está aumentando o preço, porém a demanda não está respondendo na mesma altura, na mesma magnitude. As pessoas continuam comprando, alguns desistem, mas muita gente ainda continua comprando. Agora, se esse valor da elasticidade preço na demanda for maior que 1, significa que há uma sensibilidade muito forte das pessoas, dos consumidores, em relação ao preço. Basta que o monopolista aumente um pouco o preço e a demanda caia de forma assim brusca, ao ponto de diminuir muito o faturamento da empresa e assim diminuir muito o lucro do monopolista. Então, tendo posse dessa curva de demanda, ele consegue calcular a elasticidade de preço na demanda. E tendo em mãos o valor da elasticidade de preço na demanda e também do seu custo marginal, aí sim ele consegue calcular o exato preço de mercado que vai maximizar o lucro dele. Onde ele vai encontrar o ponto onde o seu custo marginal vai ser igual à receita marginal. Então a gente tem aqui qual é a decisão de produção do monopolista. Vejamos aqui, vamos revisar esse gráfico aqui. Olha só, nós temos 3 pontos de preço e temos 3 pontos de produção. Se o monopolista ofertar Q1, ele vai ofertar Q1 a esse preço P1, esse preço mais alto. Aqui ele vai ter aqui a receita marginal maior que o custo marginal nesse ponto. Aqui em azul é a receita marginal, que é o preço de mercado, e aqui é o custo que ele está tendo. Ora, se a receita é maior que o custo, ele vai ter lucro. Só que não é aqui que ele tem o lucro máximo. Aqui ele vai ter uma perda de lucro. Olha só, aqui está escrito lucro perdido por produzir pouco, que é e vender a um preço muito alto. Bom, por outro lado, se ele resolver então produzir Q2, olha só, essa quantidade muito alta, Q2, ele vai ter que vender um preço mais baixo. Aqui ele vai ter uma situação muito ruim, porque, olha só, aqui em vermelho, custo marginal, ou seja, o custo de cada unidade produzida, é muito maior que o dinheiro, a receita recebida por cada unidade vendida. Então aqui ele vai ter prejuízo. Tá? Ele está tendo um desembolso muito alto por um dinheiro muito pequeno que entra no caixa da empresa. Ele não pode produzir nesse nível. Aqui ele perde muito dinheiro, aqui ele deixa de ganhar dinheiro produzindo pouco. Então ele vai ter que produzir nesse ponto aqui de equilíbrio, onde nós vemos o quê? Receita marginal em azul é igual ao custo marginal aqui em vermelho. É nessa situação aí que ele vai ter um lucro máximo. Bom, revisando alguns conceitos aqui, ó. Representado por π significa o lucro de Q unidades produzidas, é dado pela diferença entre R de receita de N quantidades vendidas, menos o custo de N quantidades vendidas. Então o lucro é igual a receita menos o custo. Tá? Só que nós precisamos calcular o quê? A receita marginal e o custo marginal. Já foi visto isso no mercado de concorrência perfeita e aqui no monopólio a situação não muda, tá? Nós precisamos fazer esse cálculo de forma marginal, ou seja, unidade a unidade. Bom, então basta a gente dividir aqui, ó, a variação do lucro pela variação da quantidade, vai ser igual a variação da receita dividido pela variação da quantidade produzida, e nesse caso vendida, menos a variação do custo dividido pela variação da quantidade. Aqui nós temos um exemplo, olha só. Nós temos um exemplo onde o produtor monopolista, observando a sua produção, ele verificou que ele tem essa seguinte estrutura de custo.
expressa por uma equação. Sempre, sempre, sempre. Custo, preço, demanda, tudo isso nós podemos expressar matematicamente por meio de uma equação. Então ele verificou o seguinte, que o custo dele produzir N quantidades do seu bem, do seu serviço, não importa, é expresso por 50 mais Q ao quadrado. Ô professor, o que significa esse 50? Ora, é muito simples. Se você substituir Q, que é a quantidade produzida, por zero, você vai, obviamente, entender o seguinte. Olha, se a quantidade é igual a zero, significa que ele não produziu nada. Então, significa que se ele não produziu nada, mesmo assim ele teve um custo, um desembolso. Logo, esse 50 significa custo fixo. Vamos fazer de conta que ele tem apenas um custo fixo e que esse custo fixo representa o aluguel que ele paga no imóvel, na empresa. É claro que é muito mais, né? Um funcionário ali, um secretário, conta de telefone, né? Mas tem... Só para representar aqui, simbolizar, esse 50 aqui é o custo fixo que ele está tendo. Então, dane-se, se ele produzir ou não produzir, ele vai ter que pagar, no final do mês, esses 50. E ele verificou também que a equação de demanda é expressa dessa maneira aqui. O preço é representado por 40 menos Q. Olha só, esse gráfico já foi visto, mas vamos ver novamente. Aqui nós temos a maior distância entre o que? Entre receita e entre custo. Aqui que ele maximiza o seu lucro quando ele produz 10 unidades. Tomando a receita marginal igual ao custo marginal, podemos verificar que o lucro é maximizado quando Q é igual a 10, um nível de produção que corresponde ao preço de 30. E aí ele vai ter um lucro de 150. Bom, por aqui a gente vai conseguir entender melhor. Olha só. O custo marginal é dado pela variação do custo em relação à variação da quantidade. E nesse caso vai ser 2Q. Então, para entender isso, vamos voltar lá no custo, na equação do custo. Olha só. Aqui nós temos a equação do custo da mercadoria que ele produz para vender, tá? Para nós encontrarmos o custo marginal, isso também é válido para a receita marginal, nós precisamos derivar a equação. O que é derivar? Derivar é variar. No Excel a gente já fez esse exercício, tá? É verificar o quanto, por exemplo, o quanto o custo está variando quando a quantidade também está variando. Como que a gente faz para derivar isso aqui de maneira muito simples, tá? Sem muito cálculo diferencial. Simples, simples. Olha só, o que a gente faz? Esse valor aqui é uma constante. Por que é uma constante? Porque ele não está sendo multiplicado por fator nenhum. Não tem nenhuma letra multiplicando aqui na frente dele. Então o que a gente faz com ele? A gente some com ele daqui. Ele simplesmente deixa, ele vai desaparecer, esses 50, tá? E aqui, Q elevado ao quadrado. O que a gente faz com o expoente? Ele está aqui, em cima do que? A gente fala, 2, desce daí, sai de cima do Q, desce aqui, empurra o Q aqui. Daí o 2 ele sai daqui e ele vem para frente do Q, fica multiplicando o Q. Então é assim, qual que é a derivada de toda essa equação? 50 mais Q ao quadrado. Vai ser apenas 2Q, tá? O 50 ele vai sumir daqui e esse expoente 2 ele vai descer aqui, Ele vai deixar de existir aqui em cima. Não é que ele deixa de existir, aqui na verdade, quando ele passa a multiplicar aqui, ele é reduzido a uma unidade. Vai ser como se fosse Q elevado a 1. Mas todo fator elevado a 1 é ele mesmo, né? Então vai ser 2Q, a derivada de tudo isso aqui, certo? Bom, vamos lá. E a receita marginal? Bom, primeiramente nós precisamos calcular a receita. Nós já vimos que a receita é o faturamento da empresa, ou seja,
É toda a quantidade vendida multiplicada pelo valor da mercadoria. Em síntese, receita significa preço vezes quantidade. Como nós já temos o preço, vamos voltar lá. Só para vermos o preço, a equação do preço. Olha aqui, ó. Preço é igual a 40 menos Q. Então, nós vamos pegar esse 40 menos Q, que é o preço, e vamos multiplicar por Q, que é a quantidade. 40 menos Q, tudo isso entre parênteses, vezes Q, nós vamos ter 40Q menos Q ao quadrado. Essa vai ser, então, a nossa receita. Então, recapitulando, nós já temos o custo lá em cima, nós derivamos o custo para encontrarmos o custo marginal. Agora, nós calculamos a receita multiplicando a equação do preço pela quantidade, e aí chegamos ao valor de 40Q menos Q ao quadrado. Só que agora nós precisamos derivar, assim como para encontrarmos a receita marginal. E a derivada de 40Q menos Q ao quadrado vai ser igual a 40 menos 2Q. Então, olha só, a receita marginal é igual a 40 menos 2Q. E aí, pessoal, basta a gente igualar a receita marginal ao custo marginal. Como já temos o custo marginal, que está aqui, ó. Olha aqui o custo marginal. O custo marginal é igual a quanto? É igual a 2Q, ó. Custo marginal é igual a 2Q. E como nós já temos a receita marginal, que vai ser de 40 menos 2Q, nós sabemos que o ponto de equilíbrio máximo da empresa, do monopolista, vai se dar quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, basta igualarmos, ó, 2Q, que é o custo marginal, vai ser igual à receita marginal, que é igual a 40 menos 2Q. E aí, resolvendo matematicamente, nós vamos chegar que Q é igual a 10 unidades. Bom, pessoal, isso tudo já foi colocado na planilha. Olha só, aqui está o preço, tá? E aí nós chegamos aqui, ó, 10, quantidade igual a 10. Nós chegamos que o preço vai ser de 30. Quanto que o monopolista vai ter que cobrar para maximizar o seu lucro? 30. Nós já encontramos a quantidade. Nessa quantidade o preço vai ser igual a 30. A receita média vai ser igual a 30. A receita marginal vai ser igual a 20. E o custo marginal vai ser igual a 20. E o lucro, olha só, 150. Se ele tivesse produzido apenas 8... Ixi, faltou 9 aqui. Faltou 9. Depois a gente arruma. Mas enfim. Ó, produzindo 8, ele lucra 142. Produzindo 11, 148. Produzindo 10, 8. Vamos colocar aqui a nona unidade. Faltou, não sei o que aconteceu, mas enfim. 0, 1... Vamos pintar de azul aqui. Colocar azul aqui. 150. Custo marginal também. Só para a gente... E receita marginal 20. Legal. Ó, se ele tivesse produzido só 9 unidades, bom, ele teria que cobrar 31, preço mais caro. Só que ele ia cobrar, ó, ele ia produzir ia ofertar uma unidade a menos, produzir e vender uma unidade a menos, ele ia ter que cobrar mais caro e ele ia ter só um lucro de 148. Aqui, ó, ele produz uma unidade a mais, ele resolve produzir 10, ele vende R$1 mais barato, certo? E aqui ele vai ter o lucro mais alto, ele vai ter de 150. Se ele continuar produzindo, ele quer produzir 11, ele vai ter que vender por 29, vai ter que vender mais barato, tá? Por enquanto o mercado só está absorvendo 30, ele vai ter que baixar o preço para vender, só que ele vai lucrar somente 148. Então onde é que está o equilíbrio? Aqui, ó, receita marginal vai ser exatamente igual ao custo marginal, ó, 20, aliás, 20. Receita marginal de 20, custo marginal de 20.